Olá, boa Olá, noite, boa noite. bem-vindos. Boa noite para todo mundo. Boa noite para todos que estão chegando. A gente vai começar agora a nossa live sobre pé torto congênito. Antes, eu queria saber de todos se estão ouvindo direitinho, se o áudio tá bom, se a imagem tá legal. E aí a Bom, gente inicia. Acho que tá tudo bem, né? eu tô ouvindo certinho. Tá uma coisa, algum som aí chiando um pouquinho, eu acho. Tá chiando? Peraí, deixa É, eu ajustar aqui. não sei se é o Agora tá meu. melhor? Não. Tá Não, melhor? mas dá Aqui pra tá ir. tudo certo? Mas É? dá pra tocar, dá Melhorou um pra ir. pouco? Então vamos embora. Bom, pessoal, boa noite. Eu me chamo Franciela Fernandes, acho que algumas pessoas já me conhecem um pouquinho, sou jornalista, trabalho na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e faço parte aí da Mundo Adaptado também. Sou mãe de um menininho de 3 anos e que nasceu com um pé torto congênito. A gente vai iniciar essa live. Hoje nós trouxemos aqui dois convidados, o Dr. Guilherme, que tem uma história com a Josi também, né, Josi? Porque o Dr. Guilherme trata do caso do filho da Josi, que também nasceu com pé torto. Então, vou apresentar um pouquinho. A Josi, ela escreve para a plataforma Mundo Adaptado já há algum tempo, e ela começou lá contando a história dela, né? Primeiro a gente se conheceu e aí eu acabei trazendo ela para a plataforma e ela começou a contar a história dela e ela trouxe o Dr. Guilherme, né, por exatamente mencionar e contar os relatos, né, e acabar chegando no Dr. Guilherme para tratar o pé torto do filho dela, os dois, né, pezinhos. Então, ela acabou trazendo o Dr. Guilherme para cá, para nós, né? O Dr. Guilherme, vou falar o currículo dele, né? Fiz uma colinha aqui. O Dr. Guilherme é formado pela Universidade do Vale do Sapucaí, em Pouso Alegre, Minas Gerais, possui especialidades em ortopedia e traumatologia pelo Hospital Universitário São Francisco, em Bragança Paulista, e ortopedia pediatra e reconstrução óssea, ambos pelo Hospital do Servidor Público daqui de São Paulo. Atualmente ele atua em 3 hospitais, que é o Hospital e Maternidade Albert Sabin em Atibaia, na Ortoclin, Especialidades Médicas em Bragança Paulista, e na Med Center Vital Brasil em Pouso Alegre, Minas Gerais, que é onde a Josi trata o pezinho do Gabriel. Gente, com esse currículo realmente precisa ser super-herói, né? Ah, nem tanto. Então, doutor Guilherme, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. E vamos começar para as perguntas, né? Que eu acho que tem muitas perguntas, é muita coisa, tem muita gente querendo saber sobre pé torto, é uma deformidade muito comum, né? Para quem não sabe, atinge a cada 1.000 nascidos, uma criança nasce com pé torto. É mais comum em meninos, né? E não existe ainda uma causa, depois o doutor vai explicar um pouquinho, não existe uma causa específica, né? Isso está em estudo ainda, não tem é uma deformidade que está em estudo ainda, né? Então eu acho que, doutor Guilherme, uma das perguntas, até como mãe de um PTC, eu quero começar. Ah, e só outro recadinho, gente. No final da live tem uma surpresa. Então, por favor, fiquem aí até o final. Vamos Aí lá. sim, até eu vou querer ficar até lá. Não é? Então, uma dúvida assim muito frequente nos grupos de pé torto, para quem recebeu o diagnóstico ainda grávida, né, no caso a mãe ainda grávida, ou quando a família fica sabendo na hora, né? Eu acho que a grande dúvida e o que a gente gostaria de ouvir dos médicos é o que eu vou te perguntar. O fato de uma criança nascer com o pé torto ou usar a órtese, isso vai impedir, de alguma forma, ou comprometer
o desenvolvimento dessa criança? O filho vai poder andar, correr, brincar, pular? Explica pra gente. Bom, primeiro deixa eu dar uma boa noite aí para todo mundo. Muito obrigado aí pelo convite de novo. Mandar um beijo aí para Josi, para todo mundo aí. E aí deve estar frio também, Josi. Já tá Ah, esfriando e o queijo bastante. é muito e o queijo lá da Josi é muito bom. Ah, bom, bom, é o seguinte, todo mundo pergunta isso aí, né? O uso da órtese em si, né? Não vai atrapalhar o desenvolvimento da criança, não vai atrapalhar ela andar, não vai atrapalhar ela gatinhar, sentar, andar, porque tudo isso faz parte do desenvolvimento neuropsicomotor que a gente fala. Então, assim, está envolvido com a parte cerebral. Então, se o cérebro está desenvolvendo legal, entendeu? A criança vai fazer isso, independente. Com o pé torto ou sem o pé torto. Ela vai fazer isso independente, entendeu? O que a gente está fazendo é dar uma melhora, a gente tentar colocar numa posição mais anatômica possível esse pé, para que esse pé fique sem dor, esse pé tenha força, entendeu? Tenha função de um pé, entendeu? Mais próximo possível de um pé normal. Então, assim, a parte de desenvolvimento da criança continua do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, o uso da órtese não vai atrapalhar de jeito nenhum. Entendi. E, doutor, só para a gente reforçar aqui, essa live a gente está falando especialmente dessa fase do tratamento, né? Que o tratamento envolve várias etapas, né? E a Sim. gente está falando sobre o uso da órtese por 23 horas durante os 3 meses, né? Que é a fase, a etapa logo após a sequência de gessos e a Isso. cirurgia, dependendo do caso, certo? E como você já tocou no assunto, o pé Uhum. torto congênito, ele, assim, a criança lá na fase embrionária começou lá, tá começando a formar. Então, assim, o pé, ele fica normalzinho. Ele começa a ficar torto ali pelo segundo trimestre da gestação, entendeu? Então, às vezes, é até difícil de ter algum exame para que você consiga ver se esse pé torto é um pé torto ou não, entendeu? Então, assim, o que a gente fala que é uma anomalia no desenvolvimento, né, do pé, entendeu? Certo. Doutor, o tratamento envolve, por envolver várias etapas, né? Nessa fase da órtese de 23 horas, que a gente sabe que é uma fase mesmo de adaptação, né? Porque passou dessa fase, depois com a diminuição de horas, a gente acaba criança e a família acaba se acostumando, né? Mas nesse período das 23 horas, existe casos de crianças que tiveram redução do número de horas ou sempre é 23 horas, são 23 horas e por 3 meses, né? Não, então, é preconizado que a gente está falando assim do método Ponseti, né, que é o método mais utilizado, tem melhores resultados no pé torto congênito. Então, através do método Ponseti, essa órtese, nos 3 primeiros meses, ela é preconizada para ser usada 23 horas por dia. O que a gente vê? É o seguinte, a correção do pé é feita no momento do gesso ou junto com a tenotomia também. A órtese é para manter o pé naquela posição, entendeu? Então, essas 3 meses de 23 horas por dia é essencial, né? Não, tanto é que, por exemplo, a recidiva que a gente fala, quando o pezinho volta a ficar torto, Uhum. se você usar de forma inadequada, chega assim a 80% dos casos de recidiva. Se você usar de forma correta, o número de casos vai para 6%, entendeu? Nossa, Então, é uma assim, diferença muito é uma grande. diferença muito grande. É o que eu falo para os pais. Tem que entender bonitinho, orienta certinho. É chato, mas com o hábito em si vai ficando fácil. E esses 3 meses são essenciais. Então, assim, tem que usar os 23 horas por dia. Com certeza. E tem vários tipos, né, doutor?
queria que você explicasse um pouquinho, porque, por exemplo, o meu filho nasceu com o pé esquerdo. E até, Ah, Josi, sim. se você puder contar um pouquinho como é que foi, porque a Josi, além do filho ter nascido com o pé torto, nasceu com os dois, né, Josi? E você Isso. passou por várias fases até encontrar o tratamento certo, né, adequado. Eu queria que você contasse um pouquinho também para a gente, já emendando a pergunta para o doutor depois explicar para a gente os tipos de pé torto, inclusive postural, as diferenças, né? Acho que deu uma travadinha na internet dela. Voltou, Josi? Ah, Você está Voltou. me é. ouvindo? Agora voltou. Então, eu fiquei sabendo quando eu tive ele, foi no parto, né? Não fiquei sabendo durante a gravidez. Aí que eu fiquei sabendo que ele tinha os dois pés tortos, congênito. Aí a gente iniciou o tratamento com 10 dias de vida. Só que devido o médico dele já estava de idade, fazendo pelo método Ponseti, o método correto, né? Só que aí ele veio a falecer. Aí foi aonde tudo se complicou, porque a gente foi várias cidades aqui por perto, vários outros ortopedistas, cada um falando de uma coisa, menos o método Ponseti. Até chegaram a falar, não tem como usar uma órtese. Um ortopedista chegou a me falar, não, uma criança não para com a órtese. E eu já estava acreditando, né? Porque ele que era o médico, eu não entendia bem do assunto, fui pega de surpresa, nem sabia que meu filho ia nascer assim. Aí foi até que a gente ouviu falar no nome do Dr. Guilherme, a gente foi até ele para escutar o que, que ele tinha para falar, mas já tinha passado por tantos médicos, né? Aí chega lá, foi onde ele falou tudo isso. Falou, não, é o melhor método, é assim mesmo que trata, vamos começar do zero. A gente Acho que deu uma travadinha. voltou? Agora voltou, Josi. Voltou. Tá, Então, tá dando uma tá me congelada na ouvindo? imagem. Sim. Tá me ouvindo? Agora sim. Então, e aí finalizando é isso. E aí é onde meu filho pode manter a vida hoje em dia, correr, brincar, ter uma vida normal. É, e um dos que eu tenho que mais agradecer, né, é o Dr. Guilherme aí, que é o super-herói da história. É, são os anjos, né? E, Não, doutor, não. você pode explicar Assim, um pouquinho para a gente sobre essas diferenças, né, do pé torto? não, então, primeiro assim, a gente tem que entender, no caso da Júlia, não é só nós médicos que fazemos as coisas, entendeu? Então, assim, os pais, eles já ajudam muito no tratamento. Então, eu tenho que dar parabéns para eles, inclusive. São eles que Com fazem o certeza. tratamento dar Na certo. verdade, é uma parceria, né, entre os pais e o médico, É, senão não vai caminhar. Eu sempre chamo de equipe. Então, se tem uma Isso. equipe legal, o resultado é bom. Então, é vamos lá. verdade. E, É, doutor, não, pode falar. É eu isso ia mesmo. falar sobre eu ia falar sobre As os tipos de diferenças, pé. isso. É, primeiro, a gente tem, lógico, tem um monte de classificação em si e tudo, mas a gente pode resumir em algumas coisas. Então, assim, o pé postural. O que seria o postural? Ele é um pé flexível. Então, você vai mexer na hora do... Ele aparenta ser um pé torto, né? Mas na hora do Uhum, exame físico, lá, você vai mexer nele, ele é flexível. Isso se deve à posição que ele fica na barriga da mãe. Às vezes, a gente pode usar alguns gessinhos, né? Pronto, resolvemos um caso, entendeu? Temos o pé torto congênito, idiopático. Então, assim, tudo que for idiopático na medicina é que não tem uma causa específica, entendeu? Então, escoliose idiopática, por exemplo, não tem uma causa específica. Tudo é uhum. idiopático, então é sem uma causa específica. Então, o pé torto congênito seria assim. E ele é uma deformidade isolada, né, e rígida, né, pouco flexível. Lógico que tem vários graus de pé torto, né, congênito. E tem aquele pé torto congênito, só que assim, é um pé torto que a gente fala teratológico, então ele está associado a alguma síndrome congênita, entendeu? E é um Entendi. pé mais complexo em si, que ele dá muita recidiva, né? Então, assim, MLI, artrogripose, mielomeningocele, entendeu?
Então, tem a ver Quer dizer, com os teratológicos. esse pé é um pouquinho mais rígido, ele tem uma tendência recidiva, é isso? Isso, tem uma tendência recidiva. Quando ele é associado com síndromes, ele tem essa Uhum. tendência maior recidiva, né? E com o tratamento, o pé torto congênito idiopático, e querendo ou não, somente com um tratamento conservador, que é gesso, em alguns casos também o uso da tenotomia e a órtese, ele resolve. E assim, a gente vai falar mais para frente, mas, por exemplo, o tratamento até os 9 meses de idade, a criança vai iniciar o tratamento com 8 meses, ele ainda apresenta um bom resultado, entendeu? Então, o tratamento do método Ponseti é o melhor mesmo, assim, até agora não tem um outro igual. Entendi. E, doutor, uma outra dúvida também que a gente sempre vê nos grupos, a gente sabe que o método inclui aí várias etapas, né, de manipulação de gesso, dependendo do caso, cirurgia. Eu, Eu eu, queria esque- saber, eu esqueci de eu falar um que, negocinho aí para você. Você pode falar. estava até comentando. Você falou da questão do pé ser bilateral e unilateral. Um pé Isso. torto, outro. Quando são dois pezinhos, os dois pezinhos são tortos, você acaba não vendo tanta diferença em si. Mas sendo um pé torto, então, por exemplo, a panturrilha ela é mais fina do lado que é acometido. O pé do pezinho torto sempre vai ser menor que o outro. E sempre vai ser mais estreito. Isso independentemente do tratamento. O tratamento excelente, deu tudo certo, bonitinho, mas vai continuar assim, entendeu? Então, eu tenho algumas É o caso características. do meu filho, Não, é. Então, eu tenho algumas características. Lógico que, sim, depende muito de um paciente para o outro, né? Mas, a maioria das vezes acontece isso aí. É. No caso do meu filho, é até, assim, só quem sabe mesmo, né, nós, assim, as pessoas mais próximas sabem que ele tem pé torto, porque quem não conhece, viu pela primeira vez ali, não dá para perceber, mas ele Mas tem uma é, diferença é diferença, assim. de um número. Não, mas e outra coisa também, né? Assim, todo mundo tem uma diferença de um pé para o outro, não é É, tudo igual, é entendeu? verdade. Eu dou até um exemplo, eu brinco um pouco. Teve uma vez que eu fui na promoção aí, eu comprei um tênis que é um número diferente do outro. Tava bem mais barato. É bem isso mesmo, né? Mas assim, como eu acho que os olhos não são iguais, né? Um lado enfim, Sim. a orelha, uma é um pouquinho mais aberta, a outra é mais fechadinha, as mãos, é isso aí, né? Essas diferenças que a gente acaba vendo. É verdade. E, doutor, o método, como eu falei, né, inclui várias etapas, né? Só para quem está entrando agora, a gente está falando sobre a fase das 23 horas do uso da órtese. E para caso de pé torto congênito, por que o uso da órtese, esse modelo com a barra? Porque a gente sabe que tem vários tipos de órtese, né? Mas pelo método Ponseti, o que é recomendado essa órtese com barra. Por que que tem que usar esse modelo? Vamos lá, é o seguinte. A gente saiu da fase de gesso, a gente corrigiu o pé e a gente quer manter o pé naquela posição, certo? Então, a melhor órtese que tem é a órtese de abdução. Inclusive, o pessoal fala Dennis Brown, só que o Dennis Brown é um pouquinho diferente em si, é que o nome em si ficou. A única diferença praticamente é aquela barrinha do Dennis Brown, ela é reta totalmente. Já na Uhum. órtese de abdução que a gente usa, a gente eleva um pouquinho, deixar o pé um pouquinho elevado, até 10 graus mais ou menos, entendeu? Por Uhum. quê? A gente quer deixar a parte de dentro, né, da perninha, e toda aquela parte de dentro da perna, tornozelo e pé, alongada, inclusive a parte do tendão de Aquiles, entendeu? Toda a tendão de Aquiles, gastrocnêmio, gastrossoleus, essa musculatura da parte de trás da perna, da panturrilha, a gente quer deixar ela totalmente alongada. É aí que a órtese tem a função de manter alongamento.
Eu falo para os pais, é como se fosse uma fisioterapia 23 horas por dia por 3 meses e uma fisioterapia de 14 a 16 horas por dia até os 3, 4 anos de idade. A gente quer alongar essa parte. Então, quando tem a barrinha, essa barra ela vai fazer com que os pezinhos fiquem em abdução, que seja, eles ficam abertinhos, entendeu? Uhum. A parte de elevação do pé, se você for ver que o pezinho fica um pouquinho para cima, é a parte que vai alongar toda a parte posterior da perninha ali, entendeu? E questão da rotação que a gente fala, que é rotar para fora, né? Uhum. Que também tem a ver com o lado de dentro da perninha, assim, o que a gente chama de partes moles mediais ali. A gente deixa em rotação externa, que a gente fala. Do lado que tem o pé torto, a gente deixa ali em torno de 65 a 75 graus virados para fora. Do lado que é o lado normal, gira em torno aí de 35 a 45 graus, entendeu? Caso seja os dois pés tortos, aí 70 graus de um lado, 70 graus do outro. Certo. E, doutor, uma outra coisa, normalmente os pais nessa etapa têm muitas dúvidas, né? Porque quando começa a usar a órtese, tem alguma técnica, é dado alguma orientação, algum treinamento para os pais na hora de colocar? Eu estou falando isso como uma pergunta, jogando a pergunta com base nas dúvidas que eu acompanho nos grupos das redes sociais. Mas eu, por exemplo, a gente teve um treinamento, né? O médico explicou, que era inclusive da equipe da doutora Mônica. Minha ex-chefe. Isso é. Doutora Mônica Nogueira. E ela acompanha, né, o caso do meu filho. E naquela ocasião, do início do uso da órtese, o médico explicou pra gente, né? Agora, o que acontecia? Como aqui era uma novidade, tanto para ele como para nós, sempre subia o calcanhar, né? Porque o calcanhar ele ainda não está encaixando nesse início, né? Ele ainda não formou aquela voltinha, parece, sabe? Depois, com o tempo, a gente viu que foi descendo e foi ajustando. Mas tem alguma técnica que você pode indicar para os pais, ou então alguma maneira ali, como a família tem que proceder nesse caso? Então, vamos lá. É o seguinte, primeira coisa, é o que eu falo, no primeiro atendimento, pelo menos da minha forma, né? Eu dou um script, eu falo assim, ó, o tratamento nosso vai ser assim, eu pego e escrevo tudo que vai ter, até escrevo, ó, não vai ter dor, não vai continuar andando, caminhando e tal, escrevo tudo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo vai ser quando ele voltar, porque assim, vai procurar no Google, vai procurar na internet, vai associação de pais, vai tudo. Porque assim, como eu vou contar o que vai acontecer e o tratamento até os 3, 4 anos de idade, eles ficam com os olhão abertos, né? E não dá pra fazer ali, naquele momento. Ao meu ver, não dá pra fazer ele começar ali, naquele momento. Então assim, no primeiro consulta eu falo que vai ter, dou papel pros pais e ó, vai lá, tira suas dúvidas, lê e tal. Volta semana que vem, que a gente pergunte, tem que perguntar e a gente inicia semana que vem. Então, assim, eu dou um prazo. Então, assim, agora, falando da órtese em si, né? A primeira coisa, a gente tem que lembrar que na órtese tem aquela parte de trás ali do calcanhar que é visível, ou seja, aquele calcanhar tem que estar ali bonitinho, ele não pode levantar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber colocar ele. Então, inclusive, é o que eu aprendi com a doutora Mônica, né? Então, a primeira coisa, você joga o pé lá na frente, entendeu? E com aquela tira dorsal que fica, você empurra o pezinho lá para trás, entendeu? Empurra o pezinho lá para trás e você vai ver o calcanhar dele bem juntinho lá, bem, bem firme, entendeu? O calcanhar não pode levantar. O calcanhar não pode levantar. E aí, com a fivelinha, você vai, entendeu? Para baixo e levantando para cima, você vai colocar aí no furinho adequado. Não é uma coisa assim,
vai machucar, vamos assim dizer assim, vai estrangular o pé, não vai passar a circulação. Não, você vai deixar bem rente, né, bem firme. Lógico que não é uma coisa para machucar. Então, assim, também eu falo para os pais, se possível, cortar a meinha, a parte da frente, para ver se os dedinhos estão certinhos, né? Se não tá nada tortinho, estão retinhos. E também a questão da vascularização ali, se tá indo sangue bonitinho e tal. Uma ideia... o calcanhar ainda está levantando um pouquinho. Tem alguns lugares que colocam um colchezinho bem na parte, que a gente fala contraforte, bem na parte do calcanhar. É um coxim que aí impede do pezinho levantar. Outra coisa também, no começo, quando a gente tira o gesso, já de início coloca a órtese, às vezes a pele fica um pouco assim, mais frágil. Então dá para você usar pelo menos uns 2 dias, dá para usar 2 meias, né? Lógico que as meias tem que ser, pegar toda a botinha, né? Então vai ter lá no meio da canela, mais ou menos. E depois de uns 2 dias, aí vai usar uma meia só, né? E depois a amarração é normal e tal. Essa da meia eu usava, tem um modelo assim, só uma dica, né? Não, eu encontrei uma da Lupo, que era grossa, né? Então eu virava ao contrário a meia, porque aquela parte felpuda eu deixava para o lado, em vez de ir para o lado de dentro, eu virava a meia e colocava ao contrário, porque a parte felpuda também pode, como o pezinho fica bem sensível, como você falou, para não marcar. E aí eu usava uma só, grossa, virada ao contrário. E aí dava certo. Ô Josi, você encontrou alguma dificuldade também nessa etapa? O calcanhar subia, como é que era? Então, eu não senti muita dificuldade, não. A parte difícil foi realmente encontrar o médico certo, que tratava da forma correta. Depois disso, tudo foi caminhando bem. Assim, na parte do gesso, como eu já falei, que foi um pouco mais dolorosa, porque eu tive que fazer 3 fases de gesso, contando com a que o Dr. Guilherme fez. Então, depois chegou na parte da órtese, foi mais tranquilo, ele orientou bem, então o Gabriel se adaptou muito bem. Então, foi até melhor do que eu esperava, para dizer a verdade. Que bom, porque a grande maioria tem muitas dúvidas nessa etapa, viu? E Isso. às vezes até deixa, doutor Guilherme, às vezes desiste mesmo, porque a criança chora muito, né? É uma coisa nova, né? É um dispositivo nele novo. Então, é difícil. Essa etapa é difícil. Para criança não é difícil, eu falo para os pais. É, Não é é, difícil. O problema é a paciência dos pais. é. Por que eu tô falando isso aí? Porque é o seguinte. Tá te falando. Parece que eu tô na consulta com o Dr. Guilherme. Porque assim, vamos lá, colocou a órtese, a criança vai dormir. Ela vai achar estranho nos 2 primeiros dias. Ela vai ficar irritadinha, ela vai ficar meio chatinha, você entendeu? Mas assim, praticamente os 2 primeiros dias, depois ela se acostuma, entendeu? Por quê? A órtese, ela não dói, não dói. Se o pé estiver solto, né, além do problema da recidiva, pode machucar. Então, assim, você tem que colocar firme, você tem que colocar legal, posicionado bonitinho, porque aí não vai machucar, entendeu? Ou assim, esse pé aqui que tá mais fácil de pôr, vamos colocar ele primeiro, depois a gente coloca o outro, entendeu? Então vai tentando observar. Esse aqui é o mais chatinho de pôr, o outro ele deixa, esse aqui que é que tá o lado afetado, entendeu? Então, assim, vai vendo durante o dia. Não é você não vai também aprender assim, saiu da consultório lá com a órtese, ele vai aprendendo um dia. Não. Eu até falo pros pais, o marido, a esposa, um vai ajudando o outro, a avó vai ajudando. Depois, sozinho, você vai colocar isso, coloca rapidinho, entendeu? É a prática, né? É a É verdade. prática. Não adianta querer forçar o negócio. Uma coisa na academia, vai na academia no primeiro dia, no outro dia você vai estar cheio de dor, normal. Mas se você continuar indo, você não vai sentir nada, entendeu? Então, assim, a órtese não dói. A criança vai ficar irritadinha nos 2 primeiros dias, entendeu? A questão do sono, ela vai ficar meio chatinha nos 2 primeiros dias. Depois,
se tiver tudo certinho, colocado do jeito certo, não vai ter problema. Aí é questão dos pais terem a paciência de manter aquilo lá 23 horas por dia, depois de 14, 16, até os 3, 4 anos de idade. É que também a gente vai falar sobre uma outra pergunta, mas também tem a questão de aceitação, né, doutor? Porque pra gente, assim, eu soube ainda grávida. A Josi é um caso que soube no parto. Então, para a gente, além daquele momento de explosão ali, né, de sentimentos, de aprender a ser mãe, a administrar ali o dia a dia com a criança, né, ainda vem um outro desafio, né? Então, se deparar com um tratamento que envolve tantas etapas, né? E cada etapa é muito complexo e não é que é complexo, nos cuidados, né? No dia a dia, vai demandar muito dos pais e É, porque principalmente da mãe, né? é que assim, Então, querendo ou não, é algo novo, né? Então, é, assim, é algo novo e com seu filho, sua filha, entendeu? Então, a preocupação vai existir. Até porque, assim, com a gente em si, se a gente contar, quebrei o pé, você não vai estar nem ligado, mas a criancinha da com o pé torto, você vai ficar preocupado. E só é, que você vai, é que assim, você vai ver o resultado realmente mais para frente, entendeu? Então, é, assim, o resultado ele demora um pouquinho, mas sim, logo depois dos 3 primeiros meses, com a horta, inclusive, então, que você for colocar lá 14 horas, e a criança vai estar andando, correndo, brincando, você vai ver, é, putz, que legal, tá dando efeito. É que até chegar esse momento e tudo, querendo ou não, demora alguns meses, né? é, Mas na hora que chegar, por exemplo, nas 14, 16 horas por dia, a criança vai estar andando, brincando, o pezinho vai estar legal, bonitinho. E aí que tá o problema. Porque é, aí os pais não usam no tempo certo a horta. Não usa as 14, 16 é. horas por dia. E aí que começa o pezinho voltar. Então, assim, É um videogame, né, doutor? Porque a gente passa de uma tela, vem outra mais difícil, outra mais difícil, outra mais difícil. mas é o que eu falei, é a questão do hábito, entendeu? É, E se mantém o hábito legal, até mesmo para criança, não vai ter problema nenhum, entendeu? é verdade. Então, assim, assim, é jogo de paciência e hábito, assim, vai É. que vai dar certo, faz Agora, certinho, bonitinho. uma outra coisa também nessas 23 horas, a criança tem uma hora, né, que é do banho. Né? Tem mães que optam em, de repente, dar o banho rapidinho, e aí outros 40 minutos deixar a criança sem a órtese para brincar, estimular. Tem algum exercício, alguma coisa que a mãe ou cuidadora, a família, pode fazer com a criança nessa uma hora, né, livre, entre aspas, né? Eu digo assim, na questão de força muscular para melhorar, sabe, a parte motora da criança. Não, até porque É, não tem nada. A questão da horta é que, assim, a gente está fazendo um alongamento 23 horas por dia, né? Então, assim, nessa uma hora, descansa, relaxa, tranquilo. Não precisa ficar afobado, querer fazer exercício. Até porque, você, por exemplo, você falou assim uma coisa, fortalecer a musculatura. A intenção nossa não é praticamente fortalecer, a intenção nossa é alongar, entendeu? Então, por exemplo, se a gente faz um exercício errado, por exemplo, a gente começa a fortalecer aquela parte que a gente não queria que fortalecesse, vamos dizer assim, é, entendeu? Então, essa uma hora é descanso mesmo. Não tem nada, fica tranquilo. Dá o banho, entendeu? Dá o banho demorado. Vai fazer algumas outras coisas, entendeu? é, O que eu falo assim, se programe, entendeu? Tenha um hábito da rotina ali. Se programar, eu dou banho às 8. Beleza. 8 às 9 horas está programado que ele vai tomar um banho. Aí você faz seu jantar, sei lá e tal. 9 horas, opa, coloque de novo. Não tem nada ainda falando que nessa uma hora o que se tem que ter uhum. algum exercício e tal. Não, fica Porque tranquilo. também a grande maioria, né, doutora, o ideal mesmo é que inicie o tratamento bebê, né? Porque por ser mais precoce, por estar tudo
ainda molinho, né, de fácil, como você falou, que é mais fácil para corrigir. E também o bebê não vai se movimentar, não vai tentar engatinhar, não sei quando, do próprio desenvolvimento da criança, né? Eu acho que sem pressa, porque a gente fica mesmo preocupados, né? Eu lembro assim que nessa etapa eu sempre pensava, e agora? Será que ele vai levantar? Será que ele vai ficar de bruços? Será que ele vai conseguir fazer todos os movimentos de uma criança normal, vamos dizer assim, né? E foi no tempo dele, mas deu tudo certo. Não, assim, o ideal, 7 a 10 dias após o nascimento. Até a questão da Josi, tava fazendo bonitinho, entendeu? Tava fazendo certinho. É que, infelizmente, o ortopedista que tava fazendo, ele veio a falecer, entendeu? É. Então, acabou que eles perdendo nesse time aí do tratamento, entendeu? Ideal 7 a 10 dias após o nascimento. Mas até os 9 meses de idade, assim, para os pais não ficarem assim, ansiosos, preocupados, até os 9 meses de idade, tem bom resultado, entendeu? Tem um excelente resultado. Lógico, novamente, ideal 7 a 10 dias, entendeu? Uhum. Mas até os 9 meses tem um ótimo resultado em si. Legal. Existe, tem como pular etapas assim, doutor? Porque o método Ponseti passa pelo gesso, tem os casos de cirurgia e depois a fase do uso da órtese. Mas é possível, há casos de repente, usar direto a órtese ou não? Tem que passar depende do caso, enfim. Aí você fala na hora quando tem a recidiva, é isso? Não, porque eu tô te perguntando isso porque dia desse eu fui procurada por uma mãe que ela disse que o médico recomendou o uso direto. A criança, o caso era de postural e não passou pela fase do gesso, e sim direto o uso da órtese por 14 horas. Eu achei estranho, né? Mas, enfim, é um médico que está dizendo aí. O que eu recomendei até é que ela buscasse uma segunda opinião, né? Para não Bom, ter aí, dúvida. aí seria no caso do postural, mas se a gente falando de pé torto, em si, o que é preconizado é isso mesmo, fase do gesso, com ou Uhum. sem a tenotomia, isso depende da gravidade do pé, né? E a fase da órtese, 3 meses durante 23 horas por dia. Após isso, aí tem uma variação de 14 a 16 horas por dia. E também tem uma variação de 3 a 4 anos de idade o uso da órtese. Falam-se mais agora de tentar usar por mais tempo, ou seja, até os 4 anos mesmo, entendeu? No caso de Entendi. recidiva, aí já é um pouquinho diferente em si. Querendo ou não, a gente tem que ver, por exemplo, como foi no caso da Josi aí, o Gabriel, ele estava com o pezinho para baixo, que eu chamo de equino. Então, assim, no caso dele, teve a necessidade de fazer a tenotomia novamente. Então, mas a fase da recidiva, obrigatoriamente, ele tem que fazer o gesso. Pode ser Uhum. 1, 2 ou 3 trocas de gesso. E depois disso, ir para a parte do uso da órtese. Entendeu? Esse Entendi. uso da órtese em si continua sendo os 3 meses, durante 23 horas por dia, né? E depois até os 4 anos. Certo. E Em pode alguns acontecer. casos, tem alguns Sim. casos, lógico, depende, né? Ah, pode se estender. A fase parou com a órtese. Não tem nada falando em si quando que vai parar de usar a órtese, entendeu? Entendi. Lá quando eu estava fazendo especialidade com a Mônica, por exemplo, eu estava fazendo um gessinho, um paciente que tinha, se eu não me engano, acho que era 15 ou 17 anos de idade, entendeu? A gente voltou a fazer o gesso de novo. E aí ele ia usar a órtese novamente também. Entendeu? Entendi. E pode acontecer, por exemplo, de estender também as 23 horas. De repente pode ter um caso de, em vez de passar para as 14, manter as 23 horas ou não? Passados os 3 meses, obrigatoriamente vai para as 14 horas.
Sim, depende. Se a gente está seguindo o tratamento sem recidiva, é muito difícil acontecer isso aí, entendeu? É Tá. muito difícil. Agora, no tratamento que tem recidiva, vai muito da parte do consultório, do acompanhamento, entendeu? Se eu me lembro, por exemplo, acho que no da Josi a gente voltou, teve um certo tempo que a gente voltou com 23 horas, entendeu? Ah, E, entendi. só que assim, vai muito do acompanhamento. O protocolo PON7 em si não é totalmente assim engessado, falando você fazer isso, isso, isso. Ele tem os passos base, vamos dizer assim, você entendeu? Mas, querendo ou não, a gente depende muito do acompanhamento, né? Então a gente estava vendo. Então a gente estava usou os 3 meses, bonitinho, 23 horas por dia, a gente passou pro, se eu não me engano, 16 horas por dia. O pé, querendo ou não, ele deu ele voltou um pouquinho, entendeu? Ou a gente, opa, vamos voltar um pouco 23 horas, né? E vamos ver como é que ele esse pé responde. Só que assim, foi um caso de recidiva, ainda, se eu não me engano, acho que estava 1 ano, né, Josi? Mais ou menos sem tratamento, né? Isso. Então, A gente assim, ficou um ano buscando por um médico e ficou então esse tempo sem tratamento. então é um pouquinho diferente. Então tem que ver como é que esse pezinho se comporta, entendeu? Mas se a É, gente pegar por base do início do tratamento, bonitinho, aquele pé que não teve esse dia, eu acho que sim, é muito difícil esse pé voltar depois das 3 meses, voltar a usar 23 horas por dia. Pode Essa ser volta que, até. pode ser que assim, volte por um uso inadequado. Esse é o mais provável. Assim, não usou no tempo certo, não usou da forma certa, o pezinho não estava encaixado da forma certa, e aí o pezinho começou a regredir. O que inclusive mais nessa etapa, né, doutor, dos 3 meses, né? o que mais acontece de É, recidiva é o uso inadequado da órtese. Ou é questão de tempo, ou é questão que o pezinho não tá lá bonitinho encaixado, entendeu? é. Eu até vou voltar depois, Josi, para você contar essas fases de recidiva do Gabriel. Mas só uma Uhum. observação disso que a gente está falando, né? Que a cada ano reduz, tem até uma tabelinha, né, doutor, que a cada ano vai reduzindo o percentual de chances de voltar, né? Então, nessa fase das 23 horas, já explicou que o pezinho está muito recente ainda, né, de tudo, tá tudo muito molinho, né? Então, as chances de voltar nessa etapa das 23 horas é enorme, então, né? Não é. Ah, novamente, eu vou bater na tecla aí da órtese. O uso inadequado da órtese tem, assim, 80% dos casos eles podem ter recidiva. Se você usar a órtese corretamente, esse número vai para 6%, entendeu? Então, assim, usem a órtese certinho, não vai ter problema. É. Aí, Josi, conta pra gente aí, o Gabriel, ele teve quantas recidivas? Então, ele teve, na verdade, uma recidiva. Foi onde a gente iniciou certinho, fez as sessões de gesso, fez a tenotomia, usei a órtese nele por 23 horas por 3 meses. Não Uhum. tão bem, porque nem eu tinha entendido bem como era o tratamento. O médico, nesse período, ele foi internado. Mas da forma que deu, a gente usou. Aí foi onde ele faleceu, aí é onde ficou sem tratamento, aí é onde veio a recidiva. Indo no médico e outro, né? Não ficou sem médico de tudo, porque a gente foi em busca de diversos médicos, mas ninguém que tratou da forma correta pelo método Ponsete. Aí deu um ano certinho do falecimento do médico que tratava ele, até o Dr. Guilherme foi um ano certinho. Aí foi onde a gente reiniciou tudo. E também tinha um agravante, né, Josi? Porque você mora numa região rural, né, em Minas. Então tinha esse deslocamento e os locais, né, que oferecem o tratamento de pé torto, né? Então acho que Exatamente, a isso gente também é anda importante a gente falar, né? 200 quilômetros para chegar Por isso, até o ó, Dr. Guilherme, mais de 200 quilômetros um pouquinho. por isso que eu dou parabéns para eles, ó. Quando ela me falou isso, eu não acreditei. Eu falei, gente, 200 quilômetros, por que não tem um lugar mais perto, né? Assim, que
para oferecer esse tratamento, né? E eu imagino que muita gente enfrente a mesma coisa, né? Do deslocamento para encontrar o tratamento e às vezes fica sem o tratamento por, de repente, não ter um médico especializado, né? Em pé torto, porque Mas eu, precisa, né, doutor, ter uma especialização, né, em pé torto. Assim, tem, inclusive com a doutora Mônica, tem um projeto que chama Erradicando o Pé Torto, Eu que conheço. oferece cursos aí aos ortopedistas, caso queiram aprender. E qualquer ortopedista pode fazer, querendo ou não. É. Lógico, o ortopedista pediátrico ele vai ter, o especialista em si, ele já vê isso mais frequentemente. Mas o ortopedista, ele pode. A Josi estava fazendo certinho, pô, ela me contou a história. Infelizmente é que o médico faleceu, o É, ortopedista faleceu. e, Mas estava indo tudo bonitinho, entendeu? e um Ah, detalhe que eu queria falar, que o médico que tratava aqui na minha cidade, ele era de Belo Horizonte e veio morar aqui. acho que deu uma cortadinha, não sei se é a minha internet ou a dela. Ah, Eu agora acho que é voltou. a minha. Eu acho que ela não tá legal. Agora estou te Voltou? ouvindo. Voltou. Voltou? Então, por aqui nenhum ortopedista oferece esse tipo de tratamento. Esse ofereceu porque ele veio de Belo Horizonte, ele tinha feito essa, aprendido essa técnica, foi aonde a gente conseguiu, porque realmente por aqui não tem. O mais perto é Pouso Alegre, né, com o Dr. Guilherme. É, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e falar um pouquinho sobre o sono, né? Porque pelo menos eu estou falando também com base na minha experiência, né? Meu filho ele nunca teve um sono assim muito tranquilo. Eu não sei se é dele ou por conta de adaptação com a órtese. E eu percebo que isso também é uma dúvida dos grupos, né? É, tem alguma relação com a órtese, doutor? olha, é Acordar muito. tantas vezes à noite? Não, é assim, é muito difícil, até porque assim, a órtese ela não causa dor, né? Uhum, Então, não está incomodando a criança. Existem algumas coisas que pode fazer. Por exemplo, às vezes você pode colocar a criancinha de lado e colocar um coxinzinho, um travesseiro entre os joelhos. Pode acontecer, às vezes, do joelho doer um pouquinho. Porque como o joelhinho ele vai um pouco mais para dentro, né? A gente fala em valgo. isso. Então, pode incomodar aquela região de dentro do joelho, entendeu? Então, às vezes colocar um coxim, né, um travesseiro para que esse joelho tenta se manter um pouquinho mais retinho, pode ajudar a aliviar um pouquinho da dor. Mas em si não causa dor assim na criança. O que eu falo para os pais é a mesma coisa que eu falo quando na hora do gesso. É, lógico, eu oriento quando coloco o gesso, questão da vascularização, questão de febre e tal. Sim, mas porque às vezes coincide, né? O gesso, tenta não jogar toda a culpa no gesso, tenta não jogar toda a culpa na órtese, É. porque é o menos provável, você entendeu? Às vezes ela fala assim, é por causa da órtese, e aí tá usando a órtese, deixa quieto. Ah, não, é a órtese. Mas pode ser é mais provável que seja um outro problema dele, entendeu? É. Então não fica encabulada em si com a órtese ou a questão do gesso, né? Então, assim, porque no causador não atrapalha o desenvolvimento, nada em si, né? É uma coisa mais mecânica, vamos dizer assim. E, querendo ou não, eu acho que, assim, a causa menos provável seria a órtese, né? Até porque, É. assim, você observa quando a criança coloca a órtese, então, assim, nos 2 primeiros dias ela vai ficar irritadinha. Então, aí é a órtese. Então, nos 2 primeiros dias ela vai ficar mais chatinha, chorosa e tal, vai sentir um pouco de incômodo, até mesmo porque outra coisa legal é ensinar a criança, você vai dobrar e esticar o joelhinho para ensinar a criança a fazer isso com os dois pés, entendeu? Meio que empurrar a órtese. Ah, Porque porque a estimulando isso. tendência é ir só um, né? Porque se ela E for, ficar como ela brigando com falou, a órtese, né? justamente a barrinha ela vai segurar e a criança vai ficar mais irritada ainda, né? Ela tá É, mexendo com uma, não vai, entendeu? Então é até um jeitinho legal. Vai ensinando ela a dobrar os dois juntos ao mesmo tempo, dobrar e esticar os dois ao mesmo tempo. é, Ah,
E, lógico, Doutor, sempre ficar avaliando é, se o pé tá saindo, se tem alguma lesão de pele, se a horta está bem ajustada. Que se não tiver bem ajustada, aí pode causar dor, porque o pezinho vai ficar lá dentro, vai se mexendo, né? é, é o que você falou muito bem, assim, né? A gente está caminhando aí para o final da live, mas eu acho que a mensagem que fica também é a de aceitação, né, doutor? Porque o grande desafio das mães, eu falo em especial as mães, porque os pais ajudam, estão ali, dividem, né, as tarefas, enfim, os cuidados, mas a mãe é que acompanha muito de perto, né? Então, eu acho que essa aceitação e você falou muito bem isso, né? Acho que eu, por exemplo, sempre tive uma relação de amor e ódio com a órtese, eu confesso. Mas, mas eu levei um tempo. E o que eu percebi é que quando eu superei, né, entre aspas, aceitei a órtese, né, meu filho também aceitou. E isso fez toda a diferença nas outras etapas que foram chegando, entendeu? Por exemplo, hoje ele está numa fase com 3 anos e um mês, ele já entende que tem que colocar, ele não briga, não acha ruim, e dá o horário ele mesmo, às vezes já aconteceu dele ir pegar a órtese e colocar, pedir para colocar, né? Então, eu acho que é um processo de aceitação, como você bem colocou, né? É um trabalho em equipe com a família. Mas também tem todo o apoio do profissional, do médico, para orientar. E assim, quando eu conheci o seu trabalho, eu fiquei muito emocionada, porque você se veste de super-herói, né? Então imagina as crianças entrando no consultório e em vez do jaleco branco, que assusta tanto, né? Se deparar com um super-herói de verdade. Mas, Então, mas assim, sabe, no caso do pé torto, assim, às vezes tem uns probleminhas, né? Porque a criança lembra que quem fez o gesso sou eu. E aí, quando ele entra no consultório, por exemplo, no caso do Gabriel, ele entra lá e começa a chorar. Porque ele mas viu o super-herói dele encheu o saco dele fazendo gesso. Mas eu acho que Mas é legal, é legal. faz toda a diferença, sabe? Porque é um acolhimento que a gente precisa, né? Principalmente a família, né? Que está ali, às vezes chegando pela primeira vez, ou segunda, ou está no final do tratamento, no meio, não importa, né? É um acolhimento que a gente precisa. E muitas vezes o próprio médico, né? Acaba por conta da quantidade de casos e pacientes, isso acaba se perdendo um pouco. Então, eu acho que você faz a diferença, assim, nesse É, meio, entendeu? Porque você consegue oferecer, além do tratamento, ainda esse acolhimento para as famílias. E eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho eu posso dizer, Fran, que a gente é a prova viva de como que faz a diferença, porque para mim a parte mais dolorosa foi encontrar um profissional que sensibilizasse. Ele simplesmente nunca fez diferença se meu filho ia ter vida normal, como que ele ia ficar. Se eu tivesse ficado esperando, eu estaria com os braços cruzados até hoje. Então, assim, o acolhimento do médico, do Dr. Guilherme em especial, né, faz toda a diferença. Inclusive, o Dr. Guilherme, ele adora o tio Guia, mas quando ele entra dentro do consultório, eu acho que ele pensa que vai fazer gesso de novo. Ele, Ele vê ele é pelo celular, ele ama, o tio Gui, mas a hora que ele vê no consultório pessoalmente, acho que ele fica com um pouquinho de medo. Rapaz, me mexer no pezinho dele é complicado. Ele não Mas, gosta, na verdade ele gosta do Dr. Guilherme, mas ele não quer que rela nele. mas mas assim, é, não, mas é pra entender, pô. Você que é criança, e criança ela lembra, querendo ou não E na lembra, pô. verdade, né, ele passou por muitos gessos, né? É Então, assim, traumatizar, é traumatizante. é, isso, porque naquele período de um ano que a gente ficou sem tratamento, mas assim, teve outros gessos, médicos que fizeram gessos incorreto, que usou órtese incorreta, que não seria aquela órtese que ele deveria ter usado, e aí sempre forçando, segurando muito ele para isso. Então, acredito que isso ficou marcado para ele, né? com certeza. Bom, gente, a gente tem ainda 4 minutos aí. Eu vou falar
da surpresa, né? Se não termina, e agradecer vocês, primeiramente, por estar aqui com a gente, né? O Dr. Guilherme aí separar essa horinha para responder as perguntas, que são dúvidas que eu tenho certeza que ajudaram muita gente aí. Josi, obrigada. Né? A Josi escreve, trouxe o Dr. Guilherme, a gente só tem a agradecer. E a surpresa é a seguinte, pessoal. A Mundo Adaptado fez uma parceria com a Ortocalce, né, que é uma loja especializada de produtos, né, da parte de órtese, botas, enfim. E eles estão fazendo uma promoção especial. Eu vou tentar colocar o link aqui, eu não sei se a Carla está online, se a Carla puder colocar o link para vocês acessarem. Eles estão com uma promoção durante 4 dias só. Depois encerra, não tem mais como comprar com desconto. Então, quem tiver interesse, são as órteses desse modelo especificamente, Dennis Brown, que é para pé torto congênito. Então, vou fazer as considerações aí finais. Doutor Guilherme, obrigada, deixo a palavra para você. Volte sempre, né? Eu acredito que tem aí outras lives que irão acontecer para explicar essa deformidade que atinge tantas crianças e que a gente luta para que o tratamento continue chegando e de forma precoce. Bom, meu agradecimento. Eu que gostaria de agradecer aí, né? Estou sempre à disposição, se puder ajudar de alguma forma. Assim, eu tento não ser muito técnico nas palavras, então às vezes pode algum jeitinho que eu falar, a pessoa não entender e tal, mas eu tento ser um pouquinho simples nas coisas aí, para o pessoal ver se entende mais um pouquinho do mundo da ortopedia e pediátrica. E queria dar parabéns para a Josi novamente, né? ela ajuda muitas mães, entendeu? Então, ela escrevendo, ela tá ajudando mães, pais, Sim. avós, entendeu? Então, meus parabéns. Continue assim. Obrigada. É uma mãe preocupada, ela faz certinho, entendeu? Tem que ser assim mesmo. Tem que ser. Gente, muito obrigada, doutor Guilherme, mais uma vez. Obrigada, Josi. A gente vai encerrar aí só mais um recadinho. Quem quiser escrever, contar sua história lá na Mundo Adaptado, entra, acessa, é super fácil, é intuitivo, assim. E conta a história, tem a curadoria, né? Que mesmo às vezes a pessoa, mas eu não sei escrever direito, eu não sei como é que é. Gente, escreve. E aí lá a gente ajusta e ajuda no que for necessário. Então, até a próxima. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.